Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar de pronomes, mas agora a gente vai falar sobre os pronomes chamados de indefinidos. Bom, vamos analisar bem rapidinho essa palavra indefinidos. Vocês já viram anteriormente, gente, que in é um prefixo, e é um prefixo de negação, então é não definidos. Ou seja, são pronomes então que não trazem definição. Vamos entender como que isso funciona. Então, gente, os pronomes indefinidos que a gente está vendo agora são aqueles que se referem aos seres de maneira indefinida, imprecisa e indicam quantidade não exata de substantivos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alguém esteve aqui. Alguém, gente, eu não sei precisar quem foi essa pessoa. Então, por isso que ele é chamado de pronome indefinido. Tenho aqui, comprou alguns livros. Alguns, gente, é o meu pronome indefinido. E está indefinido o substantivo livros. Por quê? Eu sei quantos livros? Não. Então está de forma indefinida. Não me refiro a essa, mas a outra. A outra qual, gente? Eu tenho essa definição? Não. Então aqui eu tenho algo que está impreciso. Cada homem trouxe sua comida. Eu tenho precisão em saber quem foi cada homem? Não também. Então, pronome indefinido. Comprei muitos livros. É um exemplo muito parecido com o daqui de cima, mas qual é a diferença? Ali eu usei alguns e aqui eu usei muitos, que são dois pronomes, então, chamados de indefinidos. Mas, gente, como vocês sabem, sempre tem que ter uma tabelinha, certo? Então, nós temos aqui a tabela dos pronomes chamados de indefinidos. Vamos ver lá, então. Aqui nós temos os pronomes que variam, tá? Os pronomes indefinidos que têm variação, seja ela de gênero ou então de número. Então, eu tenho algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tantos, quanto, qualquer, bastante e um. Então, todos aqui, gente, são pronomes indefinidos que aceitam flexão. Só peço que vocês prestem atenção aqui em qualquer. Porque, gente, o plural de qualquer é quaisquer. Então, só o começo aqui da palavra que muda. Porque a segunda parte vem do verbo quer. Então, o verbo não sofre essa flexão. Então, por isso que fica quaisquer. Aí nós temos os pronomes indefinidos que não sofrem variação. Alguém, ninguém, tudo, nada, mais, menos ou trem, demais, algo e cada. Então aqui a gente tem pronomes diferentes daquela primeira tabela. Esses daqui, gente, eles não sofrem flexão. Então eles não sofrem nenhum tipo de flexão, seja ela de número, plural, singular, ou então de gênero, feminino e masculino. Aí, gente, nós também temos o que nós chamamos de locuções pronominais indefinidas. Então, há locuções pronominais que cumprem a mesma função. Quem quer que, o que quer que, qualquer que, cada um, cada qual. São alguns exemplos, então, gente, de locuções pronominais indefinidas. Como que eu vou saber quando é uma locução pronominal indefinida? Quando, gente, não trouxer definição. Quando aquela expressão não trouxer, então, essa definição para o nosso texto. Por exemplo, gente, o pronome algum. O pronome algum, gente, anteposto ou pós-posto, ou seja, antes ou depois do substantivo, ele traduz ideias opostas. Quando ele está antes do substantivo, ele traz uma ideia afirmativa. Quando ele está depois do substantivo, ele traz uma ideia negativa. Então, por exemplo, se eu falo alguma mulher, alguma, pronome, mulher, o meu substantivo. Então, o alguma está antes, ou seja, está anteposto. Logo, eu tenho uma ideia afirmativa. Agora, quando eu faço ao contrário, no caso aqui eu tenho o substantivo mulher e depois o pronome alguma. Nesse caso, gente, traz uma ideia negativa. Então, como que a gente analisa esses dois períodos aqui?
Alguma mulher, então eu tenho a certeza de que alguma mulher vai conseguir, então, domá-lo. Agora, mulher alguma, ninguém consegue. Então, essa é a ideia. Antes, lembram que começa com A de afirmativo. Agora, pós-posto, aí já não dá certo. Aí é uma ideia negativa. Também, gente, esse valor negativo geralmente é reforçado pela presença de outras palavras de teor negativo, como, por exemplo, a palavra não, sem, a palavra nunca. Por exemplo, aqui, entrou sem dizer coisa alguma, coisa nenhuma, não disse nada. Ele não trouxe livro algum, nenhum livro. Ou seja, gente, geralmente quando eu uso então a palavra algum, junto dela eu posso trazer uma outra palavra, um advérbio no caso, que reafirme aquilo que eu coloquei anteriormente. Aí eu tenho, por exemplo, a palavra nenhum. O uso de nenhum no plural está cada vez mais raro no português do Brasil. Entretanto, é perfeitamente possível a construção. Não trouxe nenhuns livros. Gente, por que nenhuns aqui está no plural? Porque eu estou concordando, então, com livros. Livros, então, gente, está no plural. Ou seja, uma forma que eu tenho da palavra nenhum é nenhuns. Então, quando eu tenho um substantivo que esteja também no plural. Aí, gente, nós temos aqui o nenhum depender da intenção do escritor. Pode-se grafar nenhum indefinido ou nem um. Se quer um numeral. Por exemplo, eu posso colocar não trouxe nenhum livro. Ou eu posso colocar pedi 2, mas não trouxe nenhum. Ou seja, gente, aqui vai depender então da intenção do escritor. Então, eu não tenho, gente, diferença clara aqui. Só lembrando, nenhum junto é um pronome, nenhum separado é um numeral. A palavra outro tem uma forma de pessoa, como algum tem alguém, nenhum tem ninguém. Atente-se à grafia e à pronúncia outrem, que daí, gente, é uma outra forma. Outrem não teria tanta consideração, faz referência a outra pessoa. Aqui, gente, é uma palavra que nós não percebemos tanto também no português, mas é possível, quando eu quero fazer referência a outra pessoa, usar, então, outrem. Note também o valor de verdadeiro substantivo que a palavra assume em contextos coloquiais como não queria ser a outra, igual amante. Então, gente, nesse contexto coloquial, a palavra a outra, quando eu coloco o artigo na frente, ela pode assumir, então, outros sentidos, tá? Isso também é possível. A palavra outro também, gente, no plural, ela pode ser substituída por demais, que passará, então, a ser pronome indefinido. Então, por exemplo, os outros ficaram em sala. Então, usando o mesmo sentido, né? A palavra outros. Só que daí eu coloco os demais ficarão em sala. Ou seja, gente, a ideia aqui é exatamente a mesma. Só que às vezes, para evitar, né, que falte coesão no meu texto, eu coloco então o termo os demais. É a mesma coisa que o termo os outros. Aí nós temos a palavra certo. A colocação desse pronome tem função fundamental na análise do significado da palavra. É sempre pronome adjetivo. Anteposto ao substantivo, funciona como indefinido. Pós-posto, comporta-se propriamente como adjetivo. Então, vamos analisar aqui. Gosto de escrever certas palavras. Aqui, gente, a palavra certas, como ela está antes do substantivo palavras, ele vai funcionar como pronome indefinido adjetivo. Porque ele está trazendo essa indefinição. Eu não sei que palavras que essa pessoa gosta de escrever. Agora, escrevo as palavras certas, tá? Adjetivando a palavra, né? Palavras. Então, aqui está funcionando como um adjetivo. Então, gente, se vem antes do substantivo, é pronome indefinido.
Se vem depois, eu sei que é um adjetivo. Também, gente, a palavra certo, né, pode ser usada como a palavra determinado, determinada e seus plurais. Anteposta a substantivos, ela funciona como pronome indefinido, tal como certo. Então, gente, a função dela é exatamente a mesma, igual, né, outro e os demais. É o mesmo sentido, então, que eu tenho aqui. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!